E hoje no nosso quadro, qual é a sua sugestão? Nós trouxemos o assunto comunicação assertiva. Comunicação, gente, ela é uma das habilidades, podemos dizer, uma das mais importantes das soft skills. Porque se a gente não dominar a comunicação nos nossos relacionamentos, com certeza a gente não vai ter sucesso. Porque a comunicação, ela é essencial, né? Só que ela tem que ser feita de forma assertiva, de forma correta. Então nós trouxemos alguns pontos para a gente refletir sobre o assunto, tá? Vamos lá. O tópico: aprenda a entender o outro. Então por que esse ponto é importante quando a gente fala de comunicação? Por que conhecer o outro? Simplesmente por um fato básico, que muitas vezes a gente não se atenta. De repente, pode acontecer de eu ter relacionamento no meu ambiente de trabalho, por exemplo, com uma pessoa que é mais séria, uma pessoa que não gosta de brincadeira. E aí, eu vou me comunicar com essa pessoa e eu já faço piadinha, eu já coloco apelido nela. Então, essa comunicação com essa pessoa não vai ser tão assertiva, porque essa pessoa não vai gostar, ela não é dessa forma. Então a gente tem que sempre respeitar a forma do outro, né? Respeitar o que a pessoa não gosta dentro de uma comunicação. Tenha embasamento. Por que ter embasamento? Porque sempre que a gente vai se comunicar, a gente tem que conhecer o assunto que a gente está falando, né? Então ter embasamento, principalmente no ambiente de trabalho, é importante, porque aqui a gente está numa cadeia, né? Sempre um passando informação para o outro. E a gente tem que conhecer muito bem o que a gente está fazendo para que essa comunicação seja correta para o seu colega que vai receber a informação no setor seguinte. Olha lá. Outro ponto importantíssimo: aprenda a ouvir na essência. Por que aprenda a ouvir? Porque para a gente ser um bom comunicador, primeira coisa é saber ouvir as pessoas que estão conversando com a gente. Quem daqui já não conversou com aquela pessoa que não deixa você falar? Aí você está tentando conversar, explicar alguma coisa para a pessoa, mas a pessoa naquela ansiedade nem te deixa falar, fica te interrompendo e você não consegue dar continuidade naquele raciocínio, né, daquela comunicação que você precisa fazer com ela. Então, a primeira coisa, gente, lembre-se sempre disso, para se comunicar bem, primeiro fato é: saiba ouvir, aprenda a ouvir, para você poder se comunicar, né, assertivamente com essa pessoa. Porque conversar com uma pessoa que não deixa a gente falar é muito desagradável. E sem contar que essa comunicação não vai ser satisfatória, nunca. Seja um bom intermediador. Pessoal, nós estamos aqui, como eu já falei, numa cadeia. Então é sempre um passando informação para o outro. Então, a gente sempre vai estar no meio de algum processo, no meio de alguma informação. Então, a gente tem que saber ser um bom intermediador para passar essa comunicação correta no setor seguinte, para evitar problema e tudo mais. Então, ser um bom intermediador envolve muito a comunicação assertiva, porque a gente tem que saber realmente, né, a nossa responsabilidade diante daquele processo e poder passar aquela informação correta, poder se comunicar corretamente, assertivamente com o setor seguinte. Pessoal, outro ponto importantíssimo: atenção à sua fala. Às vezes, nós estamos em algum momento que a gente está, né, um pouco mais nervoso, ou aconteceu alguma coisa que nos desagradou e a gente acaba elevando o nosso tom de voz sem perceber. Então a gente vai falar com alguém, a gente eleva o tom de voz, sabe? A gente fala de uma maneira que a pessoa que vai nos escutar não vai gostar, né? Porque quem que gosta de ser tratado grosseiramente? Ninguém. Então, e da mesma forma, às vezes que você fala, de repente aumenta o tom de voz, a outra pessoa talvez te corresponda da mesma forma. E vai ser uma comunicação assertiva? Vai ter sucesso uma comunicação assim? Quando os dois estão falando alto ou estão gritando, né? Então, a gente sempre vai ter duas formas de falar a mesma coisa: com educação, né, ou grosseiramente. Então, a gente sempre vai poder escolher de que forma a gente pode se relacionar com as pessoas. Pessoal, busque sempre uma evolução contínua.
Aqui a gente fala muito dessa questão da evolução, do desenvolvimento, principalmente nesse ano que o foco é o sucesso. Então, quando a gente vai se comunicar, a gente vai conversar com alguém, quando a gente tem bastante informação, quando a gente é uma pessoa antenada nas notícias, a gente gosta sempre de ler, a gente sempre tem bons assuntos, né? A gente tem uma boa comunicação. Então essa questão da evolução vai ser sempre importante, né? Você ser uma pessoa que tem sempre informação daquilo que está acontecendo, você sabe conversar sobre determinados assuntos, isso traz uma comunicação muito agradável também, tá? Então se atentem, né? Sempre é isso. Tenha uma boa evolução, busque essa evolução, né? Busque conhecimento. Isso vai sempre nos ajudar. E aí, outro fator importante, acerte o momento para se comunicar. Porque às vezes você quer falar alguma coisa para uma pessoa que está nervosa. Então, aconteceu algum fato e aquela pessoa está nervosa com o acontecimento e você vai querer conversar com ela nesse momento. Será que a comunicação vai ter um bom progresso? Quando você tenta falar com uma pessoa que está nervosa, de repente a pessoa não vai assimilar nada do que você está falando. Então isso é um ponto muito importante. Acerte o momento de falar com a pessoa, porque se de repente o clima não está bom, você vai falar mais alguma coisa que talvez aumente, né, aquela situação, não vai ser legal também. Então a gente sempre tem que estar atento a falar no momento certo. E aí nós trouxemos esse quadro que ele traz a comparação do que eu falei, né? Que a gente pode sempre falar de duas formas. E aí vejam como a gente tem a comunicação agressiva, às vezes, sem perceber. Nem é por mal, mas tem hora que, dependendo do momento, a gente acaba usando uma comunicação agressiva com o nosso colega ou com o nosso familiar e nem percebe. Mas aí eu tenho uma comunicação assertiva. Olha, eu vou aqui dar exemplos, né? A gente vai falar a mesma coisa, só que das duas formas. Olha lá, a comunicação agressiva. De que forma que ela falaria isso? Preciso que você faça isso agora. Então, normalmente, quando você tem essa agressividade de falar, ela já vem até carregada com uma certa arrogância no falar. Mas aí você pode falar da mesma forma, uma comunicação assertiva. Veja lá. Gostaria que fizesse isso agora. Não é possível. Então, veja, a gente falou a mesma coisa, só que de duas formas. Veja lá. Você fez tudo errado novamente. Da forma assertiva. Você está repetindo o erro. Posso te ajudar? Estão vendo a comparação das formas? Outro exemplo. Não vou fazer isso para você. Se vire. Gente, a gente fala isso, senhora, né? Se vira. Né? Então a gente está sendo agressivo sem saber. Muitas das vezes, né? A gente nem percebe, mas olha, você poderia falar de outra forma. Infelizmente, não posso fazer isso, mas espero que consiga. Então olha para você ver como você pode melhorar os seus relacionamentos se você tiver uma comunicação assertiva. Você pode falar a mesma coisa, só que sem desagradar aquela pessoa que está recebendo a comunicação sua. Então por isso que esse assunto de comunicação assertiva, ele está muito envolvido com a nossa questão do sucesso, porque dificilmente uma pessoa que não sabe se comunicar, que fala na hora errada, que tem uma comunicação agressiva, vai ter sucesso nos seus relacionamentos. Então, por isso que nós trouxemos esse assunto. Certo, pessoal? Então, para não perder o costume, eu gostaria de convidar 7 voluntários para participar de uma dinâmica. Quem tem vergonha de vir aqui na frente falar, aproveita agora, vocês vão vir aqui e não vão falar nada. Pode colocar aí. Não vai ter que falar nada, só tem aqui o 7 para fazer uma dinâmica, para dar uma ilustrada no assunto. E quem vier, ganha 5 bombons, hein? Vamos lá? 7. Segurança. Veio mais pra frente. E eu vou posicionar vocês, tá? Me fala, vai. Mais ou menos assim. Encosta. E chu. Da mesma forma, mais ou menos isso. E o nosso pai. Vamos lá. O que é essa dinâmica? Aqui a gente vai ilustrar, né, de uma forma muito divertida, né, uma questão de comunicação corporal e depois eu vou fechar o raciocínio, tá? Vocês podem dar risada à vontade, mas não falem nada, tá? Vai, vou começar com você, vira pra mim. Ó, então eu vou fazer uma mímica com você, tá? E você vai ter que repassar pro colega da frente. Você dá uma batidinha e mostra a mímica que eu vou fazer, tá? Então presta atenção.
Então tá bom. Você acha que é isso, Nicolau? Sei lá. O que é essa dinâmica? O que essa dinâmica mostra? Wagner recebeu uma informação, tá? E aí o Wagner, ele é de um setor que ele está recebendo uma fofoca. Então ele está recebendo uma fofoca lá do setor da Letícia, que ele não entende, mas ele quer passar a informação. Nossa, a Letícia não está fazendo direito o serviço dela, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele passou para a Bruna a informação. A Bruna também não entende do setor, mas ela quer continuar aquela fofoca, ela vai contar para a Letícia. E aí a informação vai se distorcendo, né? A comunicação vai deixando de ser assertiva. Então o que acontece? Quando da ponta recebe, não tem nada a ver o que ele falou da Letícia, mas ele está recebendo. Então, veja para vocês verem como a comunicação, não só no caso de fofoca, não, tá? Qualquer tipo de informação que você não seja um bom intermediador, vai acontecer isso. O que eu fiz para ele foi exatamente isso. Aí depois eu desliguei, tirei o capacete e falei assim. Aí você fala que o computador do cara. De moto passou pra carro. Então, pessoal, lembre-se sempre dessa ilustração, assim, né, em forma de brincadeira, mas que é o que acontece numa comunicação que não é assertiva. Vocês entenderam? Então vejam, né, que pode gerar um problema. Pode, né? Pode passar a informação errada para o outro? Pode. Então, lembre-se sempre disso. A comunicação, principalmente no ambiente de trabalho, ela deve ser assertiva. Ah, lá no pessoal também tem que ser assertiva? Tem. Às vezes a gente está num relacionamento que a pessoa não gosta de alguma coisa, mas a pessoa não fala. E aí, né, o copo se enche de uma forma, daí diz, mas por que você não falou isso para mim antes? Né? Por que não teve essa comunicação? Sabe, acontece também. Então veja que a comunicação está presente em tudo na nossa vida, né? E faz a diferença quando a gente sabe conduzi-la de uma forma, né, assertiva. Beleza? Palma, próximo.